Olá pessoal, trazendo hoje mais um vídeo para a série Retro Review. Vou falar hoje um pouco então do Twitter da Selenium, o 1TW1. Então para quem viveu essa época vai lembrar, esse é um Twitter bem conhecido na sua época, ali um Twitter de 1 polegada, e foi considerado então um dos melhores Twitters nacionais da época. Os primeiros registros que eu encontrei desse Twitter foram de 97, e ele continuou a ser vendido até a aquisição, né, da Selenium pela Harman. Eu possuo 2 pares deles, que foram adquiridos ali por volta de 2010 até 2014. Então ele já vem numa embalagem, né, a caixa dele é aquela laranja e branca, né, que é a tradicional da linha automotiva da época. Se for um pouco mais atento e olhar na parte de baixo da caixa, vai ver que existe uma etiqueta ali com a inscrição, né, que ele é fabricado na China. Eu vou falar disso mais adiante. Então, além dos próprios tweeters, né, acompanhava no kit 2 copos de alumínio, né, para montagem embutida, 2 bases retas, 2 bases em ângulo, um par de crossover e também vinha a fita dupla face e alguns parafusos. Então a forma como ele é construído, né, o Twitter ele tem um domo de seda, né, é indicado ali pela numeração, né, 1TW1, então ele é um Twitter de 1 polegada. O ímã dele é de neodímio, a refrigeração é feita por ferro fluido e a impedância dele é de 4 ohms. Se a gente olhar bem atentamente para o manual do 1TW1, olhando ali na parte do gráfico, a curva de impedância, são 2 erros que eu notei ali. Primeiro que a impedância média está na casa dos 6 ohms, e na verdade ele seria de 4 ohms. E o segundo erro se refere ao pico da impedância, que está ali em torno de 1200 a 1300 Hz. Na verdade esse pico está na casa dos 1700 e 1800 Hz, que foi o que eu consegui medir aqui. Então na época já se havia conhecimento de que esse Twitter não era realmente nacional, né? Alguns sugeriam então que ele era um projeto da Selenium, era fabricado fora, e outros que eles só apenas compravam, né, e reembalavam, enfim, traziam com a marca Selenium. Mas ninguém sabia exatamente de onde ele vinha, ou qual que era a origem dele, né? Então eu, como já havia visto um Twitter parecido em algum lugar, resolvi ir mais a fundo na pesquisa, né? E tentei pesquisar e ver o que eu encontrava. Então, antes disso também eu já aproveitei para levantar alguns parâmetros, né, do Twitter, né, do 1TW1. Consegui levantar, por exemplo, o QTS, frequência da ressonância, desses twitters que eu tinha em mãos. Então, mexe daqui, mexe dali, eu consegui encontrar um Twitter bem semelhante, inclusive nos parâmetros, e era um Twitter estrangeiro, né? Sendo mais específico, o VIFA D26NC0506. Então, o primeiro registro do D26NC, pelo menos o que eu encontrei, ele consta de 1992, sendo fabricado pela VIFA, né, na Dinamarca, até o ano de 2001. Nesse ano de 2001 foi quando a Timpani adquiriu a empresa, né, e acabou transferindo grande parte da sua produção para a China. Algumas imagens que eu encontrei na internet, né, mostram esse Twitter sendo vendido atualmente com a marca Peerless e a fabricação também chinesa. As maiores diferenças que a gente pode encontrar entre um e outro, então, são que o VIFA ele tem a impedância da bobina de 6 ohms, são terminais soldados, né, em vez de fios ali, que são a saída do Twitter, e a grade frontal ela é diferente, né, ela tem um ressalto. Então, no caso ali a VIFA, né, ou a Timpani, o foco deles realmente é a venda de produtos para terceiros, né? Eles não costumam comercializar com a marca própria, eles não têm uma marca assim tão forte no mercado a ponto de você ir lá e comprar o alto-falante. Então eles fabricam justamente em grandes lotes para outras empresas fabricarem suas caixas acústicas ou produtos muito específicos, né? Feitos sob demanda. Então isso acaba reforçando a possibilidade do 1TW1 ser a fabricação VIFA. Se olhar bem atentamente no manual da VIFA, vai ser possível ver a informação
que é mais ou menos a seguinte: ele possui preparação para a frente personalizada, o que, no meu entender, é justamente a possibilidade de ter a tela desenvolvida ao gosto do cliente. Indo um pouco mais além, eu consegui encontrar o mesmo Twitter compondo kits duas vias da Nakamichi e SoundStream. E também com certeza existem outros kits que utilizaram esse Twitter, mas é muito difícil encontrar hoje em dia fotos ou informações desses kits. Então, analisando os parâmetros do VIFA e do Selenium, dá para notar que são bem próximos, né? A parte do QTS, frequência de ressonância e demais parâmetros estão bem próximos um do outro. Uma margem ali de erro de 5 a 10% no máximo. Então isso para mim reforça que ou é uma cópia muito descarada, o que eu acredito que não, mas eu acredito sim que a Timpani fabricava esses tweeters para a Selenium. Então, falando um pouco do desempenho do Twitter, uma opinião meio um consenso geral, vamos dizer assim, tanto do Selenium TW1 como do VIFA, é que ele é um Twitter bem suave, o que pode agradar alguns e pode desagradar outras pessoas. Mas eu particularmente gosto desse som dele. Ele é um som que é detalhado, mas ele é bem suave, ele não cansa os ouvidos. Com a utilização do crossover original, era notável que o som não ficava legal. Isso não foi só comigo, foi com várias pessoas que utilizaram esse Twitter. Então o som ficava bastante puxado nos médios e os agudos não ficavam legais. O que eu acredito é que o corte seja inadequado. Então um corte muito baixo. A frequência de ressonância pelo manual da Selenium, se for analisar o gráfico de impedância, ela fica ali em torno de 1200 Hz. Mas na verdade esse Twitter, se ele for medido, ele tem a frequência de ressonância na casa dos 1700 Hz. Então o corte de 2500 que foi escolhido era um corte muito baixo, trazia muitos os médios ali, então provavelmente na faixa ali de 1000, 1200 Hz, ele tem algum tipo de distorção harmônica ali, teria que ser medido isso para comprovar, mas eu acredito que tinha algum tipo de distorção ali e não ficava legal. Então o corte recomendado, assim, na minha opinião, seria em torno aí de 3.500 Hz até 4.000, né, dependendo do gosto da pessoa e do resto do sistema, podendo ser um corte de segunda ordem. Os componentes ali do crossover original também não são dos melhores, né? Então é um corte de terceira ordem, são dois capacitores eletrolíticos, né? Até aí tudo bem, pelo custo dele. Uma bobina núcleo de ferrite, né? Também um foco no custo. E ele tinha mais um componente ali, eu esqueci o nome dele agora, mas é semelhante a um varistor ou coisa assim, que ele limitava a corrente com o objetivo de proteger o Twitter. Nos demais detalhes é possível perceber então que eles são idênticos, né? A parte traseira, a parte lateral, vamos dizer assim, né, da carcaça ali do Twitter, né, fabricada em plástico, o próprio domo ali de seda. Então são bem semelhantes ou idênticos, né? Então eu espero que eu tenha conseguido trazer informações importantes aí para o vídeo. Essa comparação que eu fiz entre Selenium e o VIFA, eu não posso afirmar, não tenho certeza disso, mas eu acredito que seja realmente o mesmo Twitter. Então, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida, algum complemento, é só deixar ali nos comentários. E em breve eu trarei novos vídeos. Valeu, até a próxima.